A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Neste vídeo, vamos dar uma olhada dentro deste cercado totalitário e ver como as coisas acontecem lá dentro. O vilarejo fantasma da paz. Entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte existe uma estreita faixa de terra conhecida como DMZ, a chamada Zona Desmilitarizada. Este é um lugar interessante, com objetos interessantes de ambos os lados. No lado sul-coreano existe a Casa da Liberdade, a partir da qual se pode olhar para o lado norte-coreano com binóculos. Do lado norte-coreano, por outro lado, foi construída a chamada Vila da Paz, Kimjong-dong. É uma aldeia com cerca de 200 casas, concebida para mostrar o estilo de vida próspero dos norte-coreanos. No entanto, ninguém vive nesta aldeia. A verdade é que as casas são iluminadas à noite, mas é sempre ao mesmo tempo e na mesma janela. Dificilmente há uma alma viva na rua, nem sequer uma peça de mobília nas casas. Como se para compensar isso, até 2004, os altos-falantes da aldeia transmitiam marchas patrióticas e propaganda durante 20 horas por dia. Isto continuou até que o lado coreano teve a ideia de tocar rock em resposta. Ambos os países se cansaram dos ruídos descontrolados e chegou-se a um acordo de cessar fogo para esta guerra acústica. Nada de Coca-Cola. Ao contrário dos outros países do mundo, a Coca-Cola não é vendida na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o único país a proibir a venda da chamada bebida da encarnação de poder dos Estados Unidos, desde 2015. Naturalmente, não existem McDonald's na Coreia do Norte. Nada de penteados ilegais. Na Coreia do Norte existem penteados legalmente estipulados e outros penteados são proibidos. Tal informação é por vezes vista nos meios de comunicação ocidentais. Há 18 estilos de penteados que as mulheres podem fazer e 10 para os homens. Também, as regras relativas ao penteado da Kenjun variam muito, dependendo da fonte de informação. De acordo com um meio de comunicação, o mesmo penteado que o da Konjeon é proibido. Porque o líder norte-coreano deve ser especial. Outra fonte dos meios de comunicação diz exatamente o contrário. Em 2014, todos os estudantes foram encorajados a fazer um corte Kim Jong-un, a fim de aumentar a sua popularidade entre o público. Embora não haja corroboração oficial destas histórias, o que é certo é que o Estado promove entusiasticamente o corte de cabelo certo. Em 2004-2005, um programa da televisão pública transmitiu uma série chamada Haircuts for Socialist Lifestyle. O programa fazia recomendações sobre a frequência dos cortes de cabelo e o comprimento aceitável do cabelo. Além disso, quando os repórteres encontravam pessoas que não estavam em conformidade com o estilo recomendado, os seus nomes, endereços e locais de trabalho eram transmitidos na televisão nacional e deixavam eles envergonhados. Culto à personalidade Kim Jong-un. Nenhum país além da Coreia do Norte jamais verá tais expressões de devoções do povo para com seu líder. Com a adição de atuações ruins, este espéculo de amor apaixonado por todo o povo foi ensinado de tal forma que não deve ter sido agradável nem para os atores. O roteiro não vai ganhar nenhum Oscar, mas tenho a certeza de que todos os que assistirem a este vídeo o acharão divertido. O que vocês acharam dele? Escrevam nos comentários. Nada de chamadas internacionais. O governo da Coreia do Norte regula estritamente o campo de informação do povo e a proibição de chamadas para números telefônicos fora do país é um elemento desta política. As punições por este crime variam, mas podem vir a ser um crime de execução pública. Nos últimos anos, foi lançada uma campanha nas zonas fronteiriças para reprimir os infratores que fazem chamadas para a China e Coreia do Sul nos seus telefones. Violadores são frequentemente enviados para campos de concentração, mas os meios de comunicação social também relatam punições mais severas. Uma coisa que pode ser feita com certeza, no entanto, é telefonar aos números telefônicos norte-coreanos. É claro que isto não é barato e pode ser demorado demais, mas pode ser feito. Pode ligar para o número de um operador de telecomunicações estatal e pedir para ser conectado a um número telefônico específico. Se tiver sorte, a chamada será iniciada. Regras locais para o basquete.
Até mesmo Kim Jong-un não deixa de ter fascínio por algumas coisas no mundo ocidental. O basquete é popular na Coreia do Norte porque o secretário-geral adora basquetebol. A propósito, de acordo com reportagens em 2006, as regras do basquetebol são um pouco diferentes neste país. E se, por exemplo, a pontuação para uma enterrada fosse de 3 pontos em vez de 2 pontos tradicionais, em um arremesso de 3 pontos, se a bola não tocar no aro, são 4 pontos? E se um arremesso de 2 pontos for feito dentro de 3 segundos antes do final do jogo, ele torna-se de 8 pontos? É difícil dizer com certeza até que ponto isto é verdade, mas o desejo de ultrapassar os outros desta forma tornou o jogo mais interessante. E isto é o que temos. O pecado de uma pessoa é pecado da família. No passado, a ideia de que toda a família era responsável pelos pecados cometidos pelos membros da família era generalizada. Esta ideia ainda está viva na Coreia do Norte. 3 gerações da família de um criminoso podem ser presas e encarceradas simplesmente porque são parentes. O Código Penal não prevê tal procedimento, mas, de acordo com o testemunho de desertores, parece ser amplamente praticado na Coreia do Norte. Guardas de trânsito femininos. A Coreia do Norte é um país muito pobre e apenas alguns dos seus cidadãos podem dar-se ao luxo de possuir um carro privado. Por isso, mesmo na capital, o tráfego é escasso e é principalmente controlado por jovens mulheres guardas de trânsito. No entanto, foram recentemente substituídas por semáforos e guardas de trânsito masculinos. Por que será que eles adotaram este sistema? Se souberem, por favor, escrevam na seção de comentários. Existem apenas 4 canais de televisão. Para dizer a verdade, 4 canais de televisão é um número suficiente. Isto porque, durante muito tempo, a Coreia do Norte não teve esse luxo todo. A televisão central coreana é o principal canal de televisão, transmitindo das 15 às 22h30 nos dias de semana. Nos feriados e feriados públicos, pode-se assistir desde a manhã. Olhando para o programa de transmissão, você encontrará nomes de programas muito estranhos. Por exemplo, realizações sem precedentes e duradouras do amado líder supremo Kim Jong-un, discurso dos participantes da 14ª Conferência de Professores, e muitos outros com conteúdo de propaganda política semelhante. Mas há também o futebol, embora ele esteja restringido. Os outros 3 canais são transmitidos nos feriados e em determinados dias da semana. Tem conteúdo de ciência, cultura, mas os programas esportivos. Proibição de símbolos e manias ocidentais. Muitos países têm restrições em certos estilos de vestimentas e comportamentos. A Coreia do Norte não é exceção. O crescente impulso na luta contra as influências ocidentais levou à proibição aqui de piercings, jeans colados, jeans rasgados, cabelo pintado, camisetas com logotipos ocidentais e até gírias. Um sistema de vigilância mútua funciona para detectar infratores. Os pais também são punidos pelo comportamento inadequado de seus filhos, pois se um funcionário da fábrica é preso, o gerente da fábrica também deve ser colocado em uma situação difícil. Somente os norte-coreanos podem gastar dinheiro norte-coreano. Os poucos estrangeiros na Coreia do Norte não podem pagar em won norte-coreano. Até 2002, eram impressos títulos especiais para eles, que eram de 2 tipos. No início, aos de países comunistas eram atribuídos títulos com selo vermelho, e aos de países capitalistas eram atribuídos títulos com selo verde. Agora, nas lojas, os estrangeiros podem liquidar suas contas em moeda estrangeira ou pagar com cartões especiais. As Bíblias são proibidas. Na Coreia do Norte, o porte de Bíblias cristãs é proibida. Em 2014, o americano Jeffrey Edward Fowley foi detido por vários meses por deixar uma Bíblia em um banheiro público. A Coreia do Norte também tem sua própria tradução da Bíblia, que foi traduzida por linguistas neste país nos anos 70. Comparando a original com a tradução da Bíblia da Coreia do Sul, ela difere em cerca de 40%. No entanto, a simples leitura desta versão norte-coreana da Bíblia pode ser uma ofensa punível, porque este país não reconhece nenhuma outra religião além do culto a Kim Jong-un. Rede mundial proibida. A Coreia do Norte tem apenas sua própria intranet, a rede Kwangmyong, e apenas um punhado de pessoas tem acesso à internet global.
Somente oficiais do Estado, cidadãos pertencentes a certas categorias e estrangeiros podem usar a internet conectada ao mundo exterior. O resto da população pode usar a intranet através de dispositivos móveis ou computadores de mesa, mas mesmo assim estão sujeitos à censura rigorosa. Por exemplo, no terminal Urim são feitas capturas de tela de aplicações abertas e a troca de informações entre os usuários é monitorada. Os estrangeiros, por outro lado, não estão autorizados a se conectar à rede com o MEI. É uma relação contraditória que divide um país em dois mundos. Estabilidade. Um mundo onde eleições e crises se repetem carece de estabilidade. Políticos prometem uma vida estável para os eleitores, mas essa vida não se concretiza e não há perspectiva de que isso aconteça no futuro. Isso ocorre porque é assim que o sistema funciona. No entanto, a Coreia do Norte é um mundo completamente diferente, onde a terceira geração da família Kim tem consistentemente governado o país e não há crises, pois não há ordens das autoridades. Na Coreia do Norte, há eleições, é claro, mas são cerimônias formais distintas a mostrar a unidade entre o povo e o governo. Na Coreia do Norte, há eleições para a Assembleia Popular Suprema, que desempenha um papel formal neste país. As eleições são realizadas a cada 5 anos e o dia das eleições se torna um dia de festa. Neste dia, os cidadãos com 17 anos ou mais vão aos locais de votação e devem votar no único candidato recomendado pelas autoridades. É possível votar contra, mas para isso é necessário entrar em uma sala preparada, arriscando chamar a atenção da polícia. Portanto, ninguém se arrisca e os candidatos sempre recebem apoio total dos cidadãos. O que você acha desse método de garantir unanimidade de opiniões dessa maneira? Os encantos ocultos da propaganda. A propaganda da Coreia do Norte parece adorável. Esse tipo de fofura é algo que não se vê em países democráticos. Existe algo que possa competir com as meninas que choram ao ver a figura de Kim Jong-un? Não há outra pessoa no mundo dos líderes mundiais que provoque uma reação tão entusiástica. De acordo com a mídia da Coreia do Norte, eles reúnem especialmente garotas para o grupo da alegria, que entretém o líder. Seu avô Kim Il-sung e seu pai Kim Jong-il também tinham grupos semelhantes. Parece que a família Kim tem um gosto por entretenimento. As pessoas não apenas derramam lágrimas de alegria para Kim Jong-un, mas também choram quando ele está doente. Às vezes, até mesmo homens não conseguem conter as lágrimas ao pensar em seu amado líder. Será que eles treinam especificamente para chorar? No entanto, a propaganda não se resume apenas a lágrimas. Veja as líderes de torcida que a Coreia do Norte trouxe para as Olimpíadas de Pyeongchang em 2018. Nenhuma outra equipe de líderes de torcida, seja da NBA ou de qualquer outro lugar, faz um show como esse. Essa é a especialidade da Coreia do Norte, uma performance que combina uma inocência infantil com muito treinamento. Perfeito, não é? Proteção das artes. Na Coreia do Norte existe cerca de 140 mil monumentos e edifícios que celebram as realizações da família Kim na Revolução. As estátuas criadas pelo Instituto de Arte da Mansudai são erguidas com saudações e cuidadosamente mantidas, como se fossem líderes reais. Além disso, abrigos especiais foram preparados para os monumentos como medida de precaução em caso de guerra. É assim que as artes são protegidas. Boas refeições. Viver na capital da Coreia do Norte é um privilégio reservado apenas para os mais leais. Esse privilégio abre possibilidades de avanço na carreira, educação e cuidados médicos. Além disso, os cidadãos de Pyongyang têm acesso a luxos como ovos, açúcar, óleo e a capacidade de usar eletricidade a qualquer momento. É uma vida de qualidade, não é? No entanto, esse privilégio não se estende a todos, apenas àqueles que vivem nas 10 áreas centrais de Pyongyang. Outros residentes da capital pertencem à categoria 410 e têm acesso apenas a alimentos básicos. Essas pessoas são proibidas de viver nas áreas centrais da cidade e, portanto, não desfrutam dos mesmos benefícios. As pessoas que vivem nos subúrbios aspiram a se mudar para o centro da cidade, o que significa elevar seu padrão de vida. Isso pode ser alcançado doando o equivalente a $10.000 para o Fundo de Lealdade do Comitê Popular de Pyongyang. Além disso, existe a opção de subornar funcionários com $2.000 para obter uma vida com melhores alimentos a um custo mais baixo.
No entanto, os infratores da lei que vivem ilegalmente nas áreas urbanas estão sendo cada vez mais expulsos do paraíso onde podiam conseguir ovos, óleo e açúcar. Afinal, se você quer luxos, precisa pagar por eles. Ausência de engarrafamentos. Imagine o horário de pico nas grandes cidades dos países desenvolvidos. Engarrafamentos que se estendem por quilômetros são um pesadelo, tornando difícil ir para o trabalho, encontrar pessoas ou fazer compras. Em Pyongyang, devido à falta de carros, você pode esquecer esses problemas. Até recentemente, entre os 2,5 milhões de habitantes da capital, apenas um punhado possuía carros particulares e quase não havia táxis. No entanto, devido ao aumento na construção e à promoção das atividades corporativas, mais pessoas da Coreia do Norte agora têm carros particulares, embora haja muitos carros corporativos. Além disso, o número de táxis, bondes e ônibus aumentou, levando a congestionamentos como os que você vê aqui. Esta imagem foi capturada por um jornalista indonésio, Jaka Parker, em 2017. Embora ainda não seja tão ruim quanto Tóquio, Pyongyang não é mais uma cidade desolada onde os semáforos foram substituídos por controladores de tráfego. Presentes em comemoração ao aniversário do líder. Em 2022, a Coreia do Norte comemorou o 80º aniversário de nascimento de Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un. O dia 16 de fevereiro é o feriado mais importante na Coreia do Norte e o público em geral aguarda ansiosamente a entrega de presentes. No entanto, isso se aplica apenas àqueles que estão empregados, não a todos. Na realidade, já haviam se passado 81 anos desde o nascimento do grande líder, mas um ano antes, as celebrações foram canceladas devido à pandemia de Covid-19. Além disso, devido à pandemia, a economia da Coreia do Norte estava passando por uma crise séria na época, então os presentes não eram muito generosos. Mesmo assim, as pessoas receberam alguns itens. Por exemplo, na cidade de Eryong, os cidadãos empregados receberam 2 dias de milho, sabonete, pasta de dente, escova de dentes, miso e molho de soja. Além disso, devido à escassez de açúcar na Coreia do Norte, na província de Hamgyong Norte, foram distribuídos doces feitos de milho para as crianças. No entanto, nem todos tiveram tanta sorte. Por exemplo, na província de Ryanggang, as autoridades não forneceram nada para o público em geral. No entanto, funcionários das instituições de liderança receberam 500 gramas de óleo vegetal e 500 gramas de produtos do mar cada. No entanto, em Pyongyang, os presentes fornecidos foram muito além das expectativas e mais luxuosos do que nos anos anteriores. Eles incluíram 2 roupas de baixo, 2 pastas de dente em tubo, 2 escovas de dentes, 4 barras de sabonete e uma manta. Além disso, 2 quilos de miso, 10 ovos, 300 gramas de óleo de soja, 500 gramas de molho de soja, 300 gramas de carne de porco e 500 gramas de açúcar chinês. Isso é real. São itens de luxo disponíveis apenas para os residentes da capital. Água quente. A água é a base da vida e um elemento fundamental para o conforto humano. Estamos falando não da água potável, mas da água como meio de manter a higiene. Vamos explorar os benefícios de viver na Coreia do Norte com base neste tema. Garantir água quente significa consumir energia para aquecê-la. Em outras palavras, em um país onde nem todos têm acesso adequado à comida, água quente é um luxo. Portanto, não é surpreendente que os luxuosos edifícios residenciais na Ryomyong Street, construídos por Kim Jong-un em 2017, não tivessem água quente. Isso é um reflexo da Terra Encantada que representa a era do Partido do Trabalho, bem como o símbolo da arquitetura moderna. A escassez de água quente afeta especialmente as mulheres militares. De acordo com informações não confirmadas, devido à escassez de água, as mulheres nas Forças Armadas têm que tomar banho ao mesmo tempo que os homens. No entanto, há testemunhos que contradizem o problema da escassez de água. Lee So-young, uma desertora, falou sobre os problemas que enfrentou durante o serviço militar. A falta de água quente no chuveiro era apenas um dos problemas. A fonte de água de sua unidade não era tratada e era retirada diretamente de um riacho próximo. Havia sapos e cobras na água, o que não era uma situação agradável. Além disso, do ponto de vista da higiene, não era prático. No entanto, há também boas notícias. Embora não seja em todos os lugares, há água quente disponível em banhos públicos e no Munson Water Park.
Este parque aquático é o maior na Coreia do Norte e a entrada custa cerca de 10 euros. Com isso, você pode nadar por algumas horas e ainda recebe uma cesta com toalhas, gel, shampoo e trajes de banho, o que não é caro. Claro, isso é considerado os padrões de renda da população. Uma vida maravilhosa. Dizem que os estrangeiros não estão autorizados a tirar fotografias na Coreia do Norte. Isto é meramente uma suposição, mas é um fato que a fotografia está sujeita à censura neste país. As fotografias são sempre minuciosamente examinadas pelas autoridades, e mesmo as completamente inofensivas são frequentemente apagadas. As fotografias devem mostrar a prosperidade e a vida feliz na Coreia do Norte, e a privação, a pobreza ou o comportamento comum das pessoas são frequentemente conteúdos proibidos neste paraíso na Terra. O engenheiro canadense Bengt Lindwall foi autorizado a salvar esta foto, mas não foi autorizado a tirar outras, com o argumento de que elas mostram alguns caminhões que não foram suficientemente bem lavados. Talvez não haja assunto mais inofensivo do que uma pessoa que corta erva daninha em um gramado em Pyongyang. Tais fotografias, no entanto, não passam pela censura norte-coreana. Isto porque eles reconhecem nestas fotos pessoas cortando grama para comer. Isso significa que até mesmo as pessoas que vivem na capital estão passando fome. É por isso que o fotógrafo francês Eric Laforgue tirou esta fotografia do país sem autorização legal. E esta não foi a única fotografia que ele tirou. Talvez por isso Laforgue tenha sido permanentemente proibido de entrar na Coreia do Norte. Em 1995 e 2010, a Coreia do Sul enviou 33 milhões de toneladas de alimentos para a Coreia do Norte. A China enviou 3 milhões de toneladas e os Estados Unidos 2,4 milhões de toneladas. A situação se estabilizou com a ajuda da comunidade internacional, mas muitos problemas estão agora escondidos por trás da doutrina da felicidade. Os atores que desempenham o papel de trabalhadores sorrirem porque a existência de pessoas infelizes em um país feliz é inaceitável. Por outro lado, a ausência de sorrisos na vida real não é problema algum. Mais ainda, quando você tem que esperar em uma fila tão longa por um bonde. As estátuas também foram reformadas. Em 2012, uma das principais atrações turísticas de Pyongyang tornou-se um monumento feliz. Um grande monumento. Antigamente havia ali uma estátua de Kim Il-sung em um uniforme militar com uma expressão norte-coreana severa. Isto porque a liderança acreditava que a estátua não deveria ter um sorriso, mas os tempos mudaram. Agora tanto Kim Il-sung quanto seu filho Kim Jong-il estão vestidos com ternos mais modernos e os sorrisos brilham no rosto dos antigos líderes. A felicidade proibida por Kim Jong-il. Em alguns momentos a alegria é proibida na Coreia do Norte. Em 2021, os norte-coreanos foram proibidos de expressar qualquer felicidade por 11 dias. Isto foi em conexão com o 10º aniversário da morte do ex-presidente Kim Jong-il. Em 2011, toda a Coreia do Norte lamentou a morte do ex-presidente Kim Jong-il. Em 2021, as pessoas foram proibidas de celebrar seus aniversários, passar o tempo livre, rir e beber álcool, a fim de mostrar condolências a seu senhor há muito falecido. Quando os parentes das pessoas morreram, nem mesmo lhes foi permitido fazer funerais. E em 17 de dezembro, as pessoas também foram proibidas de sair para comprar nas mercearias. Pyongyang. Pyongyang é o tipo de cidade que pode mostrar com confiança a cara da Coreia do Norte aos poucos turistas que recebe. Portanto, é claro, a fotografia é permitida. O estádio 1º de Maio é um dos maiores estádios em uso no mundo. A Praça Kim Il-sung é o local do desfile militar. O Portão da Vitória também homenageia a vitória de Kim Il-sung. Muitos outros monumentos e edifícios transmitem o espírito do realismo socialista. O Hotel Ryuyong, de 105 andares e 330 metros de altura, foi inaugurado em 1987. É o edifício mais alto da Coreia do Norte e o edifício vazio mais alto do mundo. Mesmo assim, o hotel tem uma utilidade e é utilizado para exibição pública de filmes de propaganda. Sim, de fato parece bastante legal quando a iluminação LED é aplicada. O monumento à ideologia oficial é outra enorme estrutura, visível da maioria dos locais. O obelisco de 170 metros é um símbolo da ideologia oficial.
A ideia de que o homem é o mestre de seu próprio destino e do mundo ao seu redor. Em grande parte, essa ideologia definiu o isolacionismo em que a Coreia do Norte se encontra hoje. A autoridade absoluta do líder do país, o totalitarismo e o alistamento universal que prevalecem sobre o indivíduo. É isto que esse monumento, brilhando na noite, simboliza. Pyongyang também possui uma arquitetura moderna. Existem restaurantes, um prédio de arranha-céus e 2 aquários. Todos estes belos edifícios podem ser fotografados, mas às vezes os guias fazem apagar as fotos ou dizem para não tirá-las. Isto porque nem sempre é a riqueza que é escolhida pelo belo exterior. Muitos apartamentos estão vazios, sem aquecimento ou luzes. No entanto, fotógrafos experientes frequentemente encontram temas que podem passar pela censura. Veja esta foto tirada pelo fotojornalista americano David Guttenfelder. Vocês podem ver um ginásio de treinamento e a academia de ginástica construídos recentemente em Pyongyang. A censura vê uma imagem do grande líder ali, mas David observou que as luzes estavam apagadas em toda a área. Sim, há uma escassez de energia na capital norte-coreana, mesmo nos distritos de elite. É por isso que os guias gostam de mostrar computadores nas fotos, mas não este tipo de foto, onde as crianças estão de frente para um computador que está desligado. As crianças. A infância não é uma época fácil na Coreia do Norte. Muitas crianças têm que trabalhar e ajudar seus pais. Isso não é algo surpreendente em um país pobre. Mas colocar as crianças em trabalhos forçados é uma violação da Declaração dos Direitos da Criança atual. Dias passados construindo ferrovias, transportando rochas e trabalhando 10 horas por dia não podem ser chamados de infância feliz. De acordo com uma reportagem recente da revista Mirror, todas essas crianças estão servindo de graça. Suas infâncias não são o que a propaganda retrata. Mas mesmo sob rigorosa disciplina, as crianças ainda são crianças. Em algumas ocasiões, eles quebram as regras. Esta é uma jovem brincando em uma cerca de segurança em um parque de Pyongyang. É claro, isto é proibido. E este jovem rapaz está em frente a um ônibus que passa por uma aldeia rural. Este é um exemplo raro da desobediência. É por isso que esta foto também é proibida. A maior dívida da Coreia do Norte. Nos anos 70, várias empresas suecas começaram a olhar para a Coreia do Norte como um mercado promissor para vender seus produtos. Em 1973, a Suécia tornou-se o primeiro país do campo ocidental a abrir uma embaixada na Coreia do Norte. Não foram previstos problemas na condução do comércio e a Volvo assinou um contrato com o governo norte-coreano para a aquisição de 1.000 automóveis sedã, o Volvo 144. Em um ano, como estipulado no contrato, a Volvo fabricou os carros e os enviou aos compradores. Os norte-coreanos, no entanto, recusaram-se a pagar por esses carros. Os sedãs Volvo 144 foram distribuídos entre os líderes do país, mas foi só em 1976 que a Volvo cobrou relutantemente por eles. Como você deve ter adivinhado, até o momento, a Volvo não recebeu o pagamento de 2,2 bilhões de coroas suecas, ou 110 milhões de euros. O acordo ficou conhecido como o mais maciço roubo de carros da história da humanidade. Esta é a razão pela qual a Suécia continua sendo o maior país credor da Coreia do Norte. E as fotos? Você dirá. Deixe-nos mostrá-las. Na Coreia do Norte, vocês ainda podem encontrar os Volvos 144 produzidos em 1972 e 1973. Bente Lindvall tirou essa foto do carro em 2015. Naturalmente, mas não é mais o carro de luxo da elite governante, mas ainda carrega pessoas em serviço. Bente, aliás, levou consigo o cartão de memória que continha esta foto, escondido em suas meias. O maior orgulho da Coreia do Norte. Hoje em dia sabemos mais sobre a Coreia do Norte a respeito de seus assuntos militares, incluindo seus muitos testes de lançamento de foguetes. Muito esforço é feito para elogiar os militares neste país e fotografias oficiais de armas e desfiles militares não são incomuns. Isto é especialmente verdade para aqueles que mostram Kim Jong-un. A fotografia de Kim Jong-un,
inspecionando uma unidade de mulheres soldados do Exército Popular da Coreia, é um caso conhecido. Vocês também não podem conter suas lágrimas quando veem essa pessoa gloriosa, não é mesmo? Diga-nos sua opinião na seção de comentários. Protegeremos o general Kim Jong-un enquanto vivermos. A natação artística norte-coreana está representando a esta canção. Muito patriótico. O exército também tem um lado obscuro diferente do que é mostrado na foto. Os soldados às vezes trabalham em fazendas, ou empurram ônibus, ou dormem na grama. É claro, Kim Jong-un não gostaria de ver tais fotos. Um outro soldado está monitorando uma área onde há fugas frequentes para a Coreia do Sul. Talvez as pessoas estejam tentando escapar da boa vida e da prosperidade. É por isso que tais fotos também são proibidas. A situação política mundial está se tornando cada vez mais tensa e países com regimes ditatoriais pensam que podem fazer tudo o que bem entenderem. Por isso, relaxe e vamos apenas imaginar o que aconteceria se a Coreia do Norte decidisse usar a bomba atômica. A bomba atômica e a maneira de transporte. Desde 2005, a Coreia do Norte anunciou publicamente que vem desenvolvendo uma bomba atômica e em 2017 realizou um teste subterrâneo de bomba de hidrogênio. O que aconteceria se Kim Jong-un decidisse usar essa bomba? É claro que podemos imaginar diversos cenários de acordo com para onde e quantos mísseis eles vão lançar. Além dos Estados Unidos, vários países inimigos da Coreia do Norte estão na zona considerada perigosa. Vamos imaginar que o alvo do ataque será o continente americano. A Coreia do Norte possui 3 maneiras de transportar a ogiva nuclear além dos mares. Dentre eles, o míssil Hwasong-18 foi anunciado em fevereiro de 2023 e foram testados no mês de abril e julho. Ele é o armamento mais moderno da Coreia do Norte e o primeiro míssil balístico intercontinental de combustível sólido deles. É presumido que foi desenvolvido em conjunto com a Rússia. Esse míssil consegue transportar mais de 1,5 toneladas de ogiva até uma distância de 15 mil quilômetros. Ou seja, com ele Kim Jong-un pode atacar qualquer alvo localizado no continente americano. O efeito. Caso realmente aconteça o ataque, os Estados Unidos teria 30 minutos ou menos para se preparar. E esse ataque teria uma consequência devastadora. O Dr. Alex Wellstern, do Instituto de Tecnologia Stevens, criou um website para que qualquer um pudesse escolher um local onde seria lançado a bomba para analisar os efeitos causados pela explosão. Vamos supor que uma bomba de 250 quilotoneladas fosse lançada no centro de Los Angeles. A grande parte das construções e edifícios localizados a um raio de 2,8 quilômetros no local de impacto seriam destruídos. As pessoas próximas ao local sofreriam com radiação, onda de choque e até mesmo incêndio. Após uma explosão dessa, o centro de Los Angeles se tornaria uma montanha de escombros contaminado pela poluição radioativa e jamais seria a mesma. Vamos ver o que acontece a uma distância de 5,8 quilômetros. As pessoas localizadas nessa região sofreriam uma queimadura de 3 graus, mas não correriam risco de morte. Já a uma distância de 7,4 quilômetros, os edifícios estariam de pé, mas existe a possibilidade dos vidros quebrarem e acabar causando danos graves. Isso se deve à velocidade da luz, que é mais veloz que qualquer outro objeto. Se as pessoas verem o flash de luz, irão se aproximar das janelas para poder ver ou filmar o que está acontecendo. E nesse exato momento o vidro vai quebrar devido à onda de choque e os pedaços de vidro seriam extremamente perigosos. Caso a bomba atômica seja lançada ao centro de Los Angeles, é estimado que 3.780.000 pessoas morreriam e 8.601.000 pessoas ficariam feridos. Os Estados Unidos devem estar preparados para prevenir uma situação desastrosa dessa. O que vocês acham? O começo. Estamos na madrugada. Em algum silo subterrâneo da Coreia do Norte está sendo preparado o lançamento do míssil de combustível sólido Hwasong-18. A preparação desse míssil é bem mais discreta que o Hwasong-15 ou Hwasong-17 de combustível líquido. O Kim Jong-un também deve estar por perto, pois ele adora tirar fotos junto com as suas armas. Em seguida, ele ordena o lançamento desse míssil intercontinental e ele é lançado do silo.
A uma altura de 15 metros do solo, são ativados o primeiro motor e o míssil com a ogiva nuclear voa sobre a noite escura. É o início da contagem regressiva. O míssil vai subindo praticamente na vertical, ultrapassando a resistência da atmosfera e chega a uma altitude de mais de 1.000 quilômetros. Por outro lado, o céu noturno está sendo monitorado pelo satélite militar americano com o sistema de infravermelho espacial. Esse sistema de satélite está localizado na órbita geoestacionária e na órbita elíptica alta e consegue captar o calor do míssil instantaneamente e enviar essa informação à Terra. O sinal de ataque do míssil será recebido pela 2ª Unidade de Observação Espacial na base da Força Espacial Buckley, do estado de Colorado. A partir desse momento, o satélite continuará a rastrear o calor do percurso do míssil sem parar. Na biblioteca desse sistema de rastreamento está arquivado todas as características dos mísseis já observado por ele, inclusive os 2 lançamentos de Hwasong-18 em 2023. O sistema automatizado logo encontra um dado que corresponde. Assim, ele conseguiu descobrir o local de lançamento do míssil com possivelmente uma ogiva e o seu tipo. Vamos supor que essa ogiva não era do tipo que se separa. Fase de impulso. O míssil intercontinental, enquanto está subindo, é um alvo fácil devido ao seu tamanho e à velocidade que ainda está baixa. Porém, não é possível ordenar a intercepção ainda, porque pode ser que seja apenas mais um dos testes militares e não o começo de uma guerra nuclear. Então, o míssil continua voando sem problemas e depois de 1 minuto é solto o primeiro motor. Passado mais 1 minuto, o segundo motor é solto e depois dos 3 minutos é solto o terceiro motor. A essa altura, o presidente dos Estados Unidos e o Comando Central do Exército Americano já está com informações a respeito do possível ataque. No entanto, ainda não é possível confirmar que realmente seja um ataque. Por isso, o exército americano e aliados só conseguem analisar a situação de voo do míssil e coletar os dados a respeito. É preciso verificar a verdade por trás da ameaça e descobrir o alvo do ataque. No navio de guerra da Marinha Americana, o radar multifuncional de sistemas Aegis AN/SPY-1 está vigiando o céu. Na Coreia do Sul e no Japão, o sistema de mísseis antibalísticos THAAD, terminal de defesa da área de alta altitude, EMIN-104 Patriot, estão preparados para combate. Em Guam e Havaí também estão com sistemas similares. Esses sistemas de mísseis conseguem abater um míssil que está entrando na atmosfera, mas não conseguem abater um míssil que está voando pelo espaço. Fase de meio curso. Depois de ter solto os 3 motores, a ogiva sobrevoará o espaço por cerca de 30 minutos em direção ao continente americano. Enquanto isso, em Alaska, Massachusetts e Califórnia, o radar PAVE-Pulse, capaz de detectar alvos a um raio de 2.000 km, está em operação. SBX-1, o radar de banda X baseado no mar, também está vigiando o céu. Apesar desse radar pertencer à ilha Adak de Alaska, ele fica localizado em algum lugar no Oceano Pacífico. Além deles, o míssil antibalístico de 3 motores de combustível sólido GBI está no aguardo também. Esse míssil é capaz de lançar um interceptador de energia cinética exosférica, EQV, a uma altura de 2.000 km. Esse interceptador será o responsável por abater a ogiva norte-coreana. Outros 44 interceptadores similares aos descritos até agora estão posicionados nos silos de Alasca e Califórnia, cobrindo praticamente todo o continente americano. A probabilidade de sucesso de interceptação do EQV no espaço é de 55%, então o sistema Aegis, THAAD e EMIN-104 Patriot ficam responsáveis pela defesa da costa oeste. Fase de terminal. O tempo de voo do míssil vai depender de acordo com seu alvo. O tempo estimado para o míssil atingir ancoragem é 29 minutos. Nova York é 40 minutos e 30 segundos. Washington é 41 minutos. Mas como esse míssil está voando em direção a Los Angeles, o tempo estimado é de 38 minutos. O míssil utiliza de diversas contramedidas, evitando o seu abatimento. Já se passaram 30 minutos desde que o míssil foi lançado. O EQV vai em direção ao míssil e acaba desviando do alvo. A segunda tentativa também não dá certo. E finalmente, na terceira tentativa, o míssil é atingido e destruído em pedaços. Graças a Deus, uma explosão atômica foi evitada com sucesso. Porém, isso tudo é só o começo. Kim Jong-un terá de arcar com as responsabilidades da própria decisão.
Normalmente, para declarar guerra é necessário a aprovação do parlamento, mas um ataque nuclear é uma exceção. Por esse motivo, o presidente dos Estados Unidos pode ordenar o uso do armamento nuclear sem precisar consultar ninguém sobre a sua decisão. Porém, na maioria das vezes, o presidente sempre consulta com o ministro da Defesa, com o comando do Exército ou algum especialista. Caso o presidente esteja na Casa Branca, essas situações são discutidas no centro de operações. Caso contrário, são discutidas via alguma linha segura. Como não tem muito tempo, uma decisão é tomada em apenas 30 segundos. O presidente decidiu não revidar um ataque nuclear de forma a evitar uma guerra em larga escala. No entanto, operações militares são inevitáveis. Logo, a base militar norte-coreana acabará em ruínas e é muito provável que a própria Coreia do Norte acabe colapsando de vez.